O mais polêmico dos generais do regime militar levanta a voz. Mas eu não podia tentar o quê? Telefonar para o general Medeiros. E o Medeiros ia fazer o quê? Mobilizar alguém para interceptar. Interceptar quem? Quando resolve falar, o general Newton Cruz é assim: nitroglicerina pura. O povo unido jamais será vencido. Acima de mim, você tem que falar com voz de chefe, com voz de macho. Que é o povo unido? O quê? Que história é essa? E vocês estão presos. Não vou dizer a você. Eu tenho uma saudade tremenda da minha vida no Exército. Que linha dura nada. Deixa eu contar a história. Em entrevista exclusiva à Globo News, o general quebrou o silêncio que vem mantendo nos últimos anos para falar de um dos segredos que guarda. Isso ninguém sabe. Militares estavam preparando um novo atentado igual ao que seria cometido no Rio Centro em abril de 1981. Quando soube do plano, o general viajou de Brasília ao Rio. Numa reunião secreta num quarto de hotel no bairro do Leme, ele teve um diálogo duro com os militares envolvidos na operação. O general Newton Cruz foi chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações, o SNI, em Brasília, durante 6 anos, de 1977 a 1983. Neste posto, virou o guardião de segredos sobre os bastidores do poder. O general ganhou fama de linha dura quando ocupou um posto importante, o Comando Militar do Planalto. Coube a ele executar as medidas de emergência baixadas pelo governo militar para evitar manifestações públicas em Brasília durante votações importantes no Congresso Nacional. Viúvo, o general vive hoje, aos 85 anos de idade, num quarto no apartamento da filha, na zona oeste do Rio. Com a palavra, o general que aprendeu a guardar segredos e a inspirar medo nos chamados anos de chumbo. Horas antes do atentado do Rio Centro, o senhor recebeu um telefonema de um militar avisando que uma bomba iria explodir lá. Por que é que o senhor não se dirigiu? Por que é que o senhor não se dirigiu imediatamente ao Rio Centro? Meu Deus do céu, primeiro o Rio Centro é no Rio, e eu estou em Brasília. Imediatamente chegou esse imediatamente, e tem mais, esse imediatamente não podia ser, nem que eu viesse de avião, então não é nada disso. Eu estava no meu gabinete de trabalho, na agência central do SNI, estava lá, já era, devia o quê? Devia ser, eu ficava até tarde, eu trabalhava que nem desesperado, trabalhava de noite e tal, eu não tirava férias, não fazia nada, papel pela frente, cheio de papel, porque eu sempre fui muito centralizador, sabe? Eu sempre fui responsável, eu pessoalmente, pelas minhas decisões. E também garantir aqueles que cumprem aquilo que eu digo, como eu mando fazer, defendo. Assim aconteceu em toda a minha vida. Mas muito bem, eu estava no meu gabinete, já à noite, quando um oficial meu da agência central chegou aqui, me chefe, olha, eu recebi um telefonema lá do Rio de Janeiro, do fulano de tal, que era um analista da nossa agência no Rio de Janeiro e que disse o seguinte, que ele tinha ido até o DOI, lá do primeiro exército, ele tinha contato, para saber se tinha alguma novidade, não sei mais o que, para saber, para se informar. Nós somos órgãos de informação, era um homem da nossa seção de operações, e chegou lá e se assustou, porque ele viu um grupo reunido lá, cuja ideia era partir para o Rio Centro. Meu Deus, e ele ficou assustado. Aí ele falou, mas como é isso? Não tem mais o quê? Aí ele tentou influenciar, não, mas você não pode fazer uma coisa dessa. O oficial da agência do Rio de Janeiro. Você não pode fazer isso e ir para lá.
Não, mas nós vamos lá. A ideia desse grupo não era matar ninguém. A ideia era moda aquele negócio de bomba em banca de jornal. Era pegar uma bombazinha, e jogar lá fora, nas imediações. Ato de presença, nós estamos aqui, vocês estão aí no evento de comemoração do 1º de maio. Mas nós estamos aqui, não é matar ninguém, era o grupinho, não era nada comandado por ninguém de cima, eram eles mesmo, por conta dele. Mas quando esse oficial soube, ele assustou, mas vamos, porque eles não podem fazer isso lá, e nós não podemos ficar quietos aqui, mas nós vamos. Mas peraí, então é o seguinte, então pega, em vez de jogar bomba, vai, mas joga bomba mais afastada. Muito bem. Ele avisou isso, está entendendo? Ele avisou isso. E que ele saiu com um grupo, foi junto, para segurar essa bomba fora, para não incomodar ninguém, porque eles estavam com gosto de sangue na boca. Sangue nada, de jogar bomba. Saiu. Eu falei, mas escuta aqui, mas não há meio de parar? Ele falou, não há porque eles já saíram. Então, quando eu soube, este grupo não são aqueles 2 que foram lá, não. Este grupo já tinha saído. E realmente e a bomba foi jogada meio afastada, na proximidade da casa de força. Não adiantava nada, porque se apagasse o gerador dava eletricidade, entende? Então não tinha nada, não ia incomodar ninguém. Ele agiu com a cabeça, para evitar. Muito bem, eu falei, então eu não posso fazer mais nada. Paciência, tá? Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa e liguei a televisão, é que eu soube da bomba que tinha explodido. Aí o que foi? O que aconteceu? Esses 2 que foram lá, o capitão e o sargento, por conta própria, fora daquele grupo, eles foram lá para o estacionamento. E a bomba explodiu no colo do sargento. Isso foi o que houve. 2 militares, um capitão e um sargento, levaram uma bomba para o Rio Centro, onde se realizava um show em homenagem ao Dia do Trabalho, no dia 30 de abril de 1981. A bomba explodiu antes do tempo dentro do carro. O sargento morreu na hora, o capitão ficou ferido. Outra bomba foi jogada por outro grupo perto da casa de força do Rio Centro. Quando soube que poderia haver um atentado no Rio Centro, o senhor não deveria ter comunicado imediatamente até o presidente da República? Não. O senhor não considerou grave? Eu falei com quem? Com o meu chefe, o chefe do SNI, que tinha gabinete junto do Figueiredo. O chefe do SNI, a quem o general Newton Cruz era subordinado, era o general Otávio Medeiros. Eu com o chefe da agência central nessa ocasião, eu não tinha nenhum contato direto com o Figueiredo. Mas numa situação dessa... Não tinha nada, para que não tinha importância nenhuma. Mas poderia ter causado uma tragédia. Ele foi procurado pelo Medeiros e o Medeiros disse a história para ele. Ele soube do que aconteceu. Na noite? Não sei se foi na noite, porque na noite era de madrugada. Talvez no dia seguinte, eu não sei. Entende? Porque para mim tinha acabado. Então eu transmiti para o meu chefe e acabou. O senhor transmitiu para o general Otávio Medeiros antes ou depois de ter visto na televisão a notícia? Eu, depois da televisão, eu saí de casa, eu morava do lado dele, do Medeiros. A nossa casa era junta uma da outra, lá na Península do Ministro. Não tinha que fazer nada, não podia fazer nada naquela hora, nada, não tinha o que fazer, não podia fazer nada, não havia o que fazer. Agora o senhor se arrepende de não ter tentado fazer alguma coisa? Mas eu não podia tentar o quê? Telefonar para o general Medeiros para mobilizar alguém para interceptar. Interceptar quem? Os militares estavam indo para o Rio Centro. Não estavam para o Rio Centro, eles não sabiam de militar que foi para o Rio Centro, não sabiam nem para onde eles foram, não sabiam nem onde ia ser jogada a tal bomba. Nas proximidades, ninguém sabia onde era. Que história é essa? Não é impossível.
E nessa ocasião, acho que nem celular havia. Nesta entrevista, o general Newton Cruz faz a revelação sobre o plano de militares que preparavam um novo atentado depois do que tinha ocorrido no Rio Centro. Agora, tem mais o seguinte. Tempos depois, eu recebi a informação que havia um grupo lá no DOI tentando fazer uma coisa parecida. Não era problema meu. Eu tinha que só informar. Esse grupo ia fazer algo parecido onde? Não, em algum lugar. De mesma natureza. Uma bomba no local público. Eu não sei onde. Muito bem. O senhor deve saber, não quer dizer? Não, não sei. Eu estou dizendo que não sei. Agora eu estou contando, eu contava tudo. Eu não conto pela metade, eu conto tudo que eu sei. Quando eu conto o que sei. Quando eu não quero contar, eu não falo. Muito bem, então, eu falei, não é possível. Isso não pode. Pela primeira vez, eu saí da minha função dentro do SNI. Eu vou pessoalmente acabar com isso. Pedi à agência do Rio para marcar um encontro meu com dois elementos do DOI-CODE. Eu me encontrei num hotel lá no Rio, fui ao Rio de Janeiro, um hotel ali no Leme. Fui lá e me encontrei com um tenente da Polícia Militar e um sargento. Falei, olha aqui, aconteceu isso assim em relação ao Rio Centro. Eu tive informações que vocês estão lá pensando na coisa parecida. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão lá, digam aos seus companheiros que estiveram comigo e que se acontecer qualquer coisa parecida com isso, eu vou denunciar. Digam a eles, não houve mais nada, acabou com bomba. Isso ninguém sabe. O senhor chegou a produzir algum documento escrito sobre essa ameaça de um novo atentado no Rio? Não, nunca falei sobre isso, não. Mas chegou a produzir algum documento escrito internamente no SNI? Não, porque se eu fizesse, eu estaria sendo falso em relação aos dois caras que falaram comigo. Por que é que só agora o senhor decidiu fazer essa revelação? Não, eu na intimidade já falei, né? Não, publicamente. Porque saiu, pronto, agora. Eu não sei por quê. Por quê? Porque agora eu falei. De repente. Quanto tempo depois do Rio Centro haveria esse outro atentado? O atentado foi em 81, se eu saí em 83, foi pouco depois. Como é que essa informação de que haveria um outro Rio Centro chegou até o senhor? Não vou dizer a você, porque acho que profissionalmente não posso dizer. Mas é uma revelação grave que o senhor faz. É grave? O quê? De que poderia haver um outro Rio Centro no governo Figueiredo. Eu resolvi o fato. Eu falei do fato. Não posso falar sobre informante. Você é jornalista, fala o que o informante diga a você pedindo sigilo? Não. Permita-me ser igual a você. Que cuidados o senhor tomou na hora de ter essa conversa no hotel? Nenhum. Entrei num quarto, preparado, sentei lá, pedi um uísquezinho, um uísque para mim, um uísque para os informantes e conversei com eles. Pronto. Que reação esses dois oficiais tiveram quando o senhor disse que eles não poderiam cometer esse ato? Você pode tirar a sua conclusão, porque depois nunca mais houve bomba em lugar nenhum. Mas eles contra-argumentaram? Não, ficaram quietinhos. Eu fiz cara feia para eles, né? Certamente, fica com medo da minha cara. Que sensação o senhor tem por ter evitado esse outro atentado? É de alívio? Fiquei feliz da vida, claro. Eu achei que eu tinha um propósito e o propósito foi cumprido. Fiquei feliz da vida. A pergunta eu acho que não tem sentido, né? Não fiquei triste. Eu fiquei triste, eu queria que acontecesse. Ora. O senhor inspirava medo durante o regime militar. General em regime militar
existe também para dar medo? Mas se você, espontâneo no seu modo de agir, com isso você inspira algum medo, e o medo facilita o cumprimento da missão, até é bom. Se a cara feia, somente ela, ajudou para cumprir a missão, bendita a cara feia. O senhor tratou um jornalista aos gritos em Brasília, numa cena que foi transmitida pela televisão e vista por todo o Brasil. O senhor se arrepende daquele ato? A TV Globo, inclusive com chamadas para o que seria publicado, General Newton Cruz persegue e agride jornalista. As chamadas eram essas. Muito bem. E como é que eles fizeram? Era assim. Eu assim com o cara assim, eu assim, uma aqui, outra ali. E ninguém viu a agressão. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Só cala a boca. Eu já disse a você que eu reajo da mesma forma que eu sou agredido. Então o que aconteceu? O jornalista apenas aproximou um gravador do rosto do senhor. Não foi. Aqui é apenas você. A imagem diz. A imagem não diz isso. A imagem não diz que ele aproximou. A imagem diz que ele está aqui. Qual é o problema de um jornalista se aproximar de um general com gravador? Mas não é aproximar o gravador, é o que ele disse. É o que ele disse. Deixa eu contar a história. Não é a pena que você é um jornalista que já tanto tempo, eu já contei isso, mas número 1, esse jornalista é meu amigo. Quando eu estava subindo lá, tudo que é jornalista ao meu redor, tudo em volta de mim. Eu falei, bom, agora eu posso falar com vocês. Tudo bem, mas general, o tempo todo. Aquilo foi me irritando, é a tal coisa, né? É aquilo que eu disse para você. É violento, não tem mais o quê. Aquilo foi me irritando. Lá pelas tantas, ele falou, general, tem mais o quê e tal. Uma coisa, pum, desligou na minha cara o microfone. Pá! Isso a televisão não bota, não. Tá. Você não viu na televisão isso. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Aí eu falei, desliga essa droga. Desliga a minha boca. E ele saiu, os outros ficaram. Mas aí é que veio a volta dele. Ele foi. E foi falando. Ele pegou, ele ligou, aí saiu. Com muita honra, eu fui agredido pelo general Newton Cruz, não sei mais o que e tal. Eu falei, vem cá, menino, vem cá. Ele saiu falando publicamente que tinha sido agredido por mim, falando no gravador dele. Aí eu falei, você vem cá, você disse, você me ofendeu. Publicamente, você vai agora se desculpar publicamente. Aí eu peguei por aqui e levei junto da televisão. Não dei, deu chave de braço, eu peguei por aqui, não dei chave de braço não, conduzi. Agora você que fez isso, você pede desculpa. Ele coitado, estava nervoso, né? Ele falou, está desculpado. Eu falei, não está desculpado, não, eu não tenho que me desculpar, você que tem que pedir desculpa. Aí desculpa, ele pediu desculpa, até vai embora e tal, virou meu amigo. O senhor não falou nesse tom de voz, falou num tom de voz agressivo. Não, eu falei lá, mas você faz favor de desligar. Não, é claro, né? Você tem que falar com voz de chefe, com voz de macho. Muito bem, porque eu acho que eu sou. Não tenho dúvida, não. E se quiser alguém comprovar aí, estou à disposição. A seguir. O povo unido. Quem é o povo unido? O quê? Que história é essa? E vocês estão presos. O dossiê Globo News volta já. Havia o temor de que o senhor, por ser considerado um general de linha dura, poderia comandar
uma tentativa de golpe contra a redemocratização na época da eleição de Tancredo Neves. Que fundamentos têm esses boatos? Nenhum. O que saiu nessa época, tudo foi resultado de fofocas de alguns militares que assessoravam o Tancredo no campo militar. Fofocas, coisa de louco, fantasias que fizeram história mentirosa. Essa história toda que envolveu golpe na época do Tancredo é falsa, é absolutamente falsa, é mentira. É gente que diz, o outro repete, e pronto, se fez história. Assim é que se fez. Não tinha nada contra ele, Tancredo, nada. Eu quero saber, apareceu algum general, algum coronel, algum tenente-coronel, algum major, algum oficial, apareceu algum sargento, apareceu algum cabo, apareceu até um soldado recruta que tivesse feito declaração de estar incluído num plano de golpe comigo? Eu seria o golpista mais vagabundo do mundo. O golpista não é eu sozinho. O que causou uma má impressão do senhor em Tancredo Neves foi a atuação que o senhor teve em Brasília na aplicação das medidas de emergência durante a votação da emenda das diretas. O senhor circulou entre carros, batendo nos carros com a vareta e gritando com os transeuntes. A pergunta: havia necessidade de tal demonstração de força? Havia sim. Então eu vou dizer como aconteceu. Não era demonstração de força, não. Era demonstração do princípio de autoridade. Não é força. Eu tinha dito que estavam proibidas passeatas. Por quê? Porque o problema de emergência é o seguinte: eu fui um executante daquilo que a Constituição previa em relação à medida de emergência. Eu nem sabia o que era isso. Quando eu fui indicado, aí eu fiz a Constituição. O que é isso, medida de emergência? Aí eu vi, estava proibido, não podia haver carreata, não ia para passeata. Muito bem, já tarde, quando eu olho pelas janelas do meu gabinete, eu vejo ali, desde o meu gabinete até o Congresso lá na avenida, na esplanada lá, os carros ali, e tudo de farol aceso, buzinando, na minha cara. E por que foi buzinar na minha cara lá? Muito bem, eu vi aquilo. Agora vem aquilo, que aquele negócio é violento, é o que é, não é? Eu quando vi aquilo falei, bom, eu não posso ser desprestigiado aqui na porta do meu gabinete. Não posso ser desmoralizado. É princípio de autoridade. O que eu vou fazer? Eu dispunha. Mas buzinar um carro é desmoralizar um general? É, porque estava lá, todos eles ao mesmo tempo Todos ao mesmo tempo é quase xingar a mãe em coletivo. Está entendendo? É assim, todos. Porque é propositalmente visando ao general que está lá, está ali pertinho. É desmoralizar, sim. E está proibido. Não pode fazer. Não pode haver. Eu vou lá embaixo. Aí eu desci. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Estava lá, batendo lá. Eu estava uniforme de passeio. Ninguém monta cavalo em uniforme de passeio. Estava com um bastão de comando, que é apetrecho do uniforme. Você pode andar com o seu bastão de comando. Aí quando eu cheguei assim, eu vi um ônibus. Aí eu chamei o comando da guarda, escuta aqui. Pega esse ônibus, põe atravessado na frente desses carros. Aí eu sozinho me posicionei, fardado, com bastão de comando, uniforme de passeio, à frente da carreata.
Quando eu me posicionei, eles viram o general. Eles viram. Aqueles carros na frente já não buzinaram mais, já apagaram o farol. Eu falei, vai dar certo. Aí eu fui andando. Eu fiz uma coisa que era desnecessária. Aí sim, vem aquela parte, é violenta, é impossível, não sei o que, é polêmico, sei lá o quê. Eu fiz uma coisa que eu acho que não era desnecessária. Eu ia andando e eu ia chamando a atenção dos motoristas. E com bastante, eu batia assim, o general está aqui agora. Faz o que você está fazendo na frente do general. Alguém fez? Ninguém. Se alguém fizesse, qual seria a reação do senhor? Não sei, ele está preso. Eu estou sozinho. Chamava a guarda e prendia. O senhor acha então hoje que foi desnecessário bater nos carros com... Não é bater, é chamar a atenção. Não é arrebentar carro nenhum, não é nada disso. Chamar a atenção, porque os caras ficam assim, você bate para chamar a atenção, para ele olhar para você. Ele finge que não está te vendo. Ele faz, mas finge que não está vendo. Quando eu vi aquele grupo que fazendo passeata a pé, aí já tinha vindo o choque que eu tinha dispensado. Acaba com aquela passeata. Vamos dizer, não, aplaude a passeata, tem que acabar a passeata. Aí eles foram, não acabaram, porque é simples. É simples, você pega uma bombinha de gás lacrimogêneo, tudo sai correndo. Tudo foge do gás lacrimogêneo. Está entendendo? E foi o que aconteceu. Mas um grupinho saiu dali. De braço dado, com mais alguns aqui. O povo unido jamais será vencido. Para cima de mim, eu também sou povo. Bora, o povo unido. Eu também sou povo. Então eu estou praticando um ato que é em defesa do povo. No meu entender. No meu entender. Não é o povo unido jamais será vencido. Para mim, ele não representava o povo. Aí quando chegou perto de mim, o povo unido, eu falei, quem é o povo unido? O quê? Que história é essa? E vocês estão presos. Todo mundo, eu prendi. O presidente eleito Tancredo Neves, que temia que os seus arroubos atrapalhassem o processo de transição democrática, disse a um ministro que considerava o senhor inteligente, corajoso, mas destemperado. O senhor concorda com qual desses adjetivos? Vamos ver. Inteligente, não vou falar sobre isso. Apenas eu também não posso deixar de dizer que quando a gente termina o curso da Escola de Estado Maior, há um conceito que a escola dá sobre o oficial que terminou o curso, sobre vários aspectos. E lá tem inteligência. Diz lá que eu tenho inteligência excepcional. Modestamente, eu acho que eles exageraram. Bem, inteligente. Muita gente diz sobre mim isso, mas tanta gente diz que eu usei a minha inteligência para o mal, que ter uma inteligência assim não é ter inteligência. Ter inteligência do jeito que diz é ser burro. Corajoso, eu acho que eu sou. Por exemplo, sou corajoso. Eu estou com 85 anos. Não tenho medo de morrer. Sou corajoso. Acho que eu posso morrer daqui a alguns dias. Dizem as estatísticas aí que a expectativa de vida hoje é negócio de 73 anos. É isso que dizem. Já estou com 85. Quer dizer, eu já estou devendo 12 anos à sepultura. E estou aqui ainda dando entrevista. Porque vocês resolveram vir até aqui. Destemperado. Eu acho que, eu costumo dizer que eu sou polêmico. Mas destemperado, não sei. Eu não recordo uma única vez que eu não tenha reagido de uma maneira impulsiva sem que fosse provocado. Olha, isso aí quase que é de direito de resposta. Quem era, na avaliação do senhor, o inimigo número 1 do regime militar de 64? Olha, isso aqui é interessante. Primeiro, você falou em regime militar. Está sendo bondoso, pelo que dizem hoje.
Porque o que dizem hoje comumente, e a imprensa, na sua generalidade, ela diz que a Revolução de 64 é o golpe militar que implantou a ditadura no Brasil. É o que hoje comumente diz. Muito bem. Então eu digo o seguinte, se você chegar perto lá do 31 de março de 1964 e você for consultar os editoriais dos jornais, você vai ver a imprensa, na sua generalidade, aplaudindo de maneira entusiástica a Revolução de 64. Sob que enfoques? Recuperação da disciplina nas Forças Armadas, reposição da democracia no Brasil, enfoques. Identificação das Forças Armadas com a nação. Mas os militares não repuseram a democracia no Brasil. Não. Eu estou dizendo no início. Esse era o objetivo, que a imprensa toda reconhecia. Esta revolução que ocorreu em 64, ela, no curso de caminho, ela se desviou algumas vezes dos seus propósitos iniciais. Identificar, então, esses desvios, para mim, isso ocorreu basicamente a partir de 1968, com a decretação do AI-5. A partir daí, já era uma revolução dentro da revolução. Outra coisa, eu servi, por exemplo, a ditadura. Eu nunca servi a ditadura nenhuma. Eu servi a governos constitucionalmente aceitos e agindo dentro da Constituição, na qual eu sendo soldado. Então, eu nunca servi a ditadura alguma. E se você verificar como era composto o governo no tal regime militar, você vai ver que basicamente ele era constituído de civis nas posições de mando. Não era pelos militares nas posições de mando, por os ministros que havia. Um general que tem o poder de fechar o Congresso e caçar mandatos, não pode ser chamado de ditador? Ele pode ter o nome de ditador. Agora é preciso mostrar que ele tem esse poder. Se ele fez, ele exerceu um poder que era constitucional. Estava na Constituição. O tal ato institucional. E a Constituição foi aprovada pelos congressistas. Inclusive os atos institucionais todos eles entraram na Constituição. Entende? Agora, ditador. Sob aspecto é ditador porque ele está fazendo aquilo, mas nunca houve alguém que fizesse isso sem ter um assessoramento. Antes de aplicar, de fazer a cassação, havia um processo, havia uma pesquisa, era informado e tal, havia um parecer do Conselho de Segurança Nacional. Então já não deixou de ser o ato de um homem. Ditadura é o poder de um homem. É um homem que é o ditador e é capaz de tudo. Isso é que é ditadura. É um homem. Mas eu não sou a favor de ditadura, eu sou contra. Um documento confidencial do SNI que traz informações obtidas por escuta telefônica clandestina descreve o teor de uma conversa entre o ex-governador Leonel Brizola e o ex-presidente João Goulart. Ambos estavam exilados no Uruguai. Fazer escuta telefônica é ilegal. Num regime de exceção, um órgão como o SNI pode atuar acima da lei? Não pode atuar acima da lei. Não pode.
É fazer escutas telefônicas, mas se fizer, deve fazer tão bem, que não seja que ninguém descubra. Mas o senhor admite que o SNI fazia escutas telefônicas clandestinas durante o regime militar? Eu admito que o SNI nasceu no SFICE, e que o SFICE já fazia escuta telefônica no tempo de João Goulart. O Serviço Federal de Informações e Contra-Informações, SFICE, foi criado em 1958, durante o governo Juscelino Kubitschek. Do tempo em que o senhor andava fardado, distribuindo ordens e lendo relatórios secretos do SNI? Se eu tenho saudade? Meu Deus, eu tenho uma tristeza profunda, eu não quero nem pensar nisso. Porque eu nunca, por vontade própria, eu quis pertencer ao SNI. Eu jamais, de minha vontade, eu tinha saído do Exército. Se você disser, se eu tenho saudade do meu tempo no Exército, eu, com os meus subordinados, porque o subordinado verdadeiro, aquele cumpridor de ordem, subordinado é um termo. Às vezes ele é até um professor seu, você aprende com as reações dele, está entendendo? Então eu tenho uma saudade tremenda da minha vida no Exército. Não quero nem pensar, só me pergunto sobre essa, do SNI. A seguir, que linha dura nada. O dossiê Globo News volta já. O senhor é unanimemente tido como um militar linha dura. O senhor se considera? Olha, linha dura? Precisavam de um linha dura. Fizeram de mim a linha dura que eles queriam. Porque, na verdade, o que existiu muito nesse país, que linha dura nada, a linha dura que existiu, aqueles radicais de direita, que agiram com radicalismo, esses foram eles praticamente os maiores inimigos daquela revolução com os propósitos que ela tinha em 64. Eu, quando fui mandado embora do Exército, porque eu não saí espontaneamente, me mandaram embora. O general Newton Cruz deixou de ser promovido na primeira reunião realizada pelo alto comando do Exército depois do fim do regime militar em março de 1985. O ministro do Exército era o general Leônidas Pires Gonçalves. Isso aí foi o maior golpe que eu recebi na minha vida, porque me roubaram o bem mais precioso que eu tinha, a minha carreira militar. E eu queria uma saída dela normal, podia nem chegar a general, mas sair normalmente, não do jeito que saí, entende? Olha, normalmente, eu saí desnecessariamente, porque nem precisavam me mandar embora naquela ocasião. O alto comando que decidiu nem precisava mandar embora. O general Leônidas Pires Gonçalves, ex-ministro do Exército, diz que é uma injustiça o senhor atribuir a ele o fato de ter sido preterido. Qual é o tamanho dessa mágoa que o senhor carrega? O tamanho? Não tem nem tamanho. É enorme. Quando eu falo que o Leônidas é responsável, é porque eu estou convencido de que ele fez a cabeça dos outros membros do alto comando. O que houve entre o momento que eu era muito bom e o momento que eu deixei de ser bom? O que houve? Houve a nova república. E houve gente que tinha que se acomodar na nova república. A decisão foi política, então? Foi politiquíssima, se pode ter aumentativo isso. Desculpe, Leônidas, desculpe-me vocês, mas eu não sento na mesma mesa que ele. O senhor acha então que é incorreto chamar o senhor de general de linha dura? Depende do sentido que der a linha dura. Se o sentido que der de linha dura, um general
intransigente no cumprimento de ordem, na execução de ordem, que assume responsabilidade. Se linha dura é nesse sentido, eu aplaudo quem que diz que eu sou linha dura. Agora, quem dá o nome de linha dura para quem? Linha dura é só para praticar arbitrariedade. Eu detesto essa linha dura. Por que exatamente o senhor se considera o bode expiatório do regime de 64? Não é querer se fazer de vítima também? Não, não. Eu sou bode expiatório, por quê? Porque eu fui consagrado bode expiatório para todo mundo. Para todo mundo. Pode me mandar embora e no momento que eu... Quem diz, por exemplo, que eu sou bode expiatório é até jornalista. Que eu em cima de mim, recaiu tudo para livrar os outros militares de coisas a respeito dele. Porque eu sou bode expiatório. Será que há alguma dúvida? Será que toda a campanha que foi feita contra mim, e somente contra mim, bode expiatório. Agora, veja bem, bode expiatório da revolução, eu falo da que fizeram e não era que eu quis fazer. Porque a que eu quis fazer não era a que fizeram. O que a linha dura ajudou a fazer depois. Bode expiatório dessa revolução, eu falo, revolução de 64, não sei se não é bem assim, revolução da fase negativa, bode expiatório da fase negativa dessa revolução. Pouco antes de ser assassinado em circunstâncias jamais esclarecidas, o jornalista Alexandre von Baumgarten, que recebia verbas do SNI para publicar reportagens favoráveis ao governo militar, deixou um dossiê em que dizia que o SNI queria eliminá-lo. O general Milton Cruz foi absolvido por unanimidade da acusação de ter tramado a morte do jornalista. Quem matou o jornalista Baumgarten? Quem matou? Bem, o que eu, primeiro, não investiguei, mas recebi informações de informantes. E como foi informante e eu recebi essas informações, sendo chefe da agência central do SNI, eu estou impossibilitado de dizer quem eu acho que foi pelas informações que recebi. Mas o senhor imagina, tem um nome. Imagino. Por que o senhor não revela esse nome? Já que o senhor foi acusado. Mesmo que se eu fosse condenado, eu não revelaria. Eu respeito compromisso moral muito mais do que compromisso legal. Era um militar? E agora você já está querendo... Daqui a pouco eu vou dizer, é violento, não sei mais o quê. O senhor pode dizer se esse nome é de um militar ou não? Não, não posso dizer. Talvez, quem sabe, haja militares e civis envolvidos. Se o senhor tivesse o poder de escrever uma Constituição, qual seria o primeiro artigo? Eu creio que o primeiro artigo seria o seguinte: todos os brasileiros devem ter vergonha na cara. O primeiro requisito para que se tenha vergonha na cara é não ofender outras pessoas quando não se tem prova. Pior ainda, quando mentindo. O que foi exatamente que o então candidato à presidência Paulo Maluf disse ao senhor sobre o candidato Tancredo Neves no encontro que ele teve com o senhor em Brasília?
O senhor pode reconstituir esse diálogo? De repente ele apareceu na minha casa, na residência do comandante militar do Planalto. Era um fim de semana. Era sábado ou domingo, de manhã. Eu estava jogando peteca. Mas é jogo para macho, hein? Aquele que eu jogo é bom. A conversa nossa foi entre nós dois, numa sala. Não foi uma conversa que tinha gente do lado, mas muita gente viu. Eu sabia que ele estava derrotado. Eu sabia, o Brasil inteiro sabia que o Tancredo ia ganhar. Ele sabia, por isso que ele foi lá em casa. Então ele foi lá e conversou comigo, veio uma conversa de João sem braço, que era preciso fazer alguma coisa para evitar que ele tomasse posse. Isso, ele dava a entender que tinha que dar sumiço, ele não falou, matar, deu a entender. Não falou, mas ele pensava que eu era um matador. Então, para ele e para a galera em geral, eu era um matador. Então ele me procurou. Aí chegou lá e tal. Isso, fez o pedido. Quando eu notei, falei, olha, doutor Paulo Maluf, não tem mais conversa aqui entre nós, o senhor vai se retirar, acabou e tal, ele saiu. Ele pediu a morte do Tancredo Neves. Isso efetivamente foi o que ele pediu. Quando eu falei a primeira vez nesse assunto, eu não falei isso. O deputado Paulo Maluf processou o general Newton Cruz, que havia afirmado que ele pedira um ato de força para evitar a eleição de Tancredo Neves. O senhor acha que o Brasil corre o risco de viver de novo uma época em que os jornalistas não podiam fazer perguntas, como eu faço agora ao senhor, como general? Pensar hoje em golpe, antes era estupidez, mas não era reconhecido como estupidez, mas porque podia acontecer. Agora é estupidez que não pode acontecer. É impossível. O Brasil hoje vive uma democracia. Com os jornalistas que nós temos hoje, querer botar mordaça nesses jornalistas, olha, nem com o pitbull na frente, não põe, não adianta. Terminada a entrevista, quando o equipamento já estava desligado, o general cantou uma velha canção dos anos 40, Falam de Mim. Um dia depois, procurado por telefone para checagem de informações, ele teve um gesto surpreendente. Disse que iria cantar de novo e queria que a performance fosse gravada. E você pode botar aqui, você telefonou para mim pedindo esclarecimentos maiores sobre o que eu tinha dito e que foi lembrado por você que na saída eu, em tom de brincadeira, eu tinha lembrado a você uma musiquinha antiga do cancioneiro popular. E você, agora na conversa que estamos tendo agora, eu pedi para você gravar. Falam de mim, mas quem fala não tem razão. Um rapaz é um erro, eu devia dizer, um velho que nem eu não merece tanta ingratidão. Falam de mim, mas quem fala não tem razão.